Olá, amigos, sejam bem-vindos ao programa TV Rotary. Vocês estão reparando, cenário novo, ano novo e vida nova para todos nós. Estamos hoje aqui com o nosso amigo César Romão, que ele é escritor e conferencista e tem vários livros editados no Brasil e no mundo. César, seja bem-vindo ao programa TV Rotary e hoje o nosso papo vai ser sobre o que você mais sabe fazer, escrever e dar palestra. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, um abraço aí a todos os seus telespectadores. Bom, César, hoje está surgindo muito um mercado novo. E como esse mês de janeiro, dentro do Rotary, é considerado o mês dos serviços profissionais, então eu escolhi essa profissão, que é uma profissão que hoje está em evidência, que eu nunca vi, não sei se você também já teve a oportunidade de fazer essa avaliação, nunca no último ano surgiu tanto palestrante como surgiu no ano de 2015. Eu gostaria que você falasse um pouquinho dessa tendência, o que o nosso telespectador que pretende um dia ser um palestrante, qual é vamos supor, o segredo desse mercado? Eu realizo palestras desde 1991, quando eu lancei o meu primeiro livro, que hoje está em 51 países, A Semente de Deus. As pessoas me chamavam para falar do livro e perguntavam se eu só escrevia e se eu falava também um pouquinho. E assim nasceu a minha carreira de palestrante em razão de um livro. O mercado de palestras nesses anos teve uma expansão muito grande, tanto na chegada, de novos palestrantes, mas isso é um processo. No mundo inteiro, por exemplo, as palestras começaram a ter um pouco mais de movimento. Nos Estados Unidos, os americanos praticamente sempre tiveram essa cultura. Aí na década de 90 isso chegou aqui no Brasil. Nós tínhamos já algumas pessoas, 10 pessoas aqui que faziam palestras. E os temas foram aumentando, os profissionais foram surgindo. Aí nós tivemos um grande down na nossa economia e foi daí que surgiu esse boom de palestrante. A profissão palestrante. Porque as pessoas os executivos perderam o emprego na década do Collor, aquilo foi um horror. Então, as pessoas começaram a se transformar em consultores, venderem as suas experiências. E aí houve essa entrada de muitos profissionais na área de palestras. Já quando comecei a fazer palestras, os primeiros anos, o que mais me perguntavam, quando eu descia do palco, falavam: Romão, eu queria fazer isso aí. Como é que faz? Você me ensina o que você fez aí? E eu fui pensando, e eu tinha uma outra dificuldade, porque quando você atendia um cliente ou fazia um evento, normalmente o cliente dizia assim: Romão, quem é que você indica para trazermos aqui para falar sobre um tema? E era uma dificuldade. A gente não tinha assim um número tinha o quê? 10, 12 que você poderia indicar. Eu falei: quer saber, eu conheço tanta gente que tem capacidade, que tem história, que quer fazer disso uma missão, eu vou começar a ensinar essas pessoas. Aí nessa época eu criei praticamente o primeiro treinamento na formação de palestrantes do Brasil. Esse treinamento ao longo dos anos já formou muitos jornalistas, artistas, executivos, CEOs e até pessoas que nunca tiveram uma atividade dentro de uma empresa, mas que têm uma história de vida fantástica que pode compartilhar com a sociedade. Porque surgiram vários temas. O tema mais que eu costumo dizer, mais explorado é o motivacional. A pessoa acha que por ela ser uma pessoa dinâmica, alegre, feliz, ela vai dar uma palestra motivacional. Mas o mercado está carente de que tipo de segmento de palestra e treinamento? Motivacional a gente já sabe que está um pouco saturado, porque já começou a concorrência abaixo do nível do praticável, né? A palestra mais requisitada pelo mercado hoje é a palestra de vendas. O segundo tema seria justamente o tema motivacional. Existem duas palestras que eu classifico como as melhores palestras do mundo. A primeira eu não tive chance de assistir, se pudesse voltar ao tempo eu assistiria. Então, na minha opinião, a primeira grande palestra do mundo foi a palestra proferida por Jesus Cristo com o Sermão da Montanha. A segunda palestra
foram as palestras de Og Mandino. Eu classifico o Og Mandino como o maior palestrante que nós já tivemos aqui nessa área profissional. Embora você seja uma pessoa que gosta de motivação, que gosta de vendas, levar uma palestra a um palco requer algumas coisas. Por exemplo, requer preparo para a sua apresentação, requer formação acadêmica, isso é muito importante. Você não pode se tornar um palestrante se você não tem um estudo científico do caso, se você não tem uma vivência comprovada daquilo que você está realizando ali no palco. O maior desafio da minha vida, Gabão, é andar à sombra das minhas palavras, todos os dias. Se você me perguntar se o maior desafio da minha vida é fazer uma agenda de 90 palestras para em 51 países, onde estão os meus livros hoje e tantas outras coisas, eu vou dizer, não, não é. O meu maior desafio é andar à sombra das minhas palavras. Quando você sobe a um palco, você tem uma responsabilidade muito grande com aquelas pessoas que lá estão. Porque a sua subida ao palco é um sinal de que você pode fazer algo por elas. Então, o que é que você vai fazer por aquelas pessoas? Eu costumo dizer aos meus alunos do treinamento de formação de palestrante que o primeiro ponto de uma ótima palestra é o palestrante responder a ele mesmo a seguinte pergunta: o que vou ensinar? O que vou ensinar? Essas pessoas vão sair daqui e será que o que eu disser aqui no palco vai mudar a vida delas? Eu vou passar algo a elas que eu vou conseguir que elas melhorem de vida, que elas façam as pazes aí com as pessoas que estão brigadas, que o marido e a mulher reatem, que os filhos deixem as drogas. Então, o que vou ensinar? Eu tenho visto muita palestra, assisto muita aqui, lá fora, e infelizmente o que a gente nota é que tudo tem virado um grande show. Então, show não é palestra, show é show. Então, existe um mercado de show que é maravilhoso. Nós temos profissionais extremamente competentes para fazer esse show, e fazem muito bem. Mas show não é palestra. Quem vai a uma palestra vai buscar alguma informação para transformar a sua vida. E existem as competências naturais que um palestrante deve desenvolver, caso ele tenha um pendor, uma tendência para desenvolver essas competências. Quando nós nascemos com um chipzinho que nos entusiasma a determinadas áreas. Se você tiver esse chipzinho, você vai poder desenvolver essas competências. Caso você não tenha, tem que procurar alguma outra coisa. Porque tem muita gente que quer ser palestrante, mas não tem esse chipzinho para desenvolver essas competências. Então, eu tenho sido muito sincero, inclusive, lá no centro de treinamento. É muito difícil, às vezes, você falar para alguém, olha, essa profissão não é para você. Não cabe no teu perfil. Exatamente. Você daria certo aqui, mas Menos palestrante. menos palco, porque pode ser um risco. Então, quando a pessoa tem humildade, porque a profissão de palestrante, ela é glamurosa. É o que mais Você atrai. é o centro das atenções. Durante a sua apresentação, você é o artista. Os seus atos podem mudar vidas positivamente como negativamente. Então você tem que saber o que você... Muitas vezes eu também assisto muita palestra, inclusive por questões do Rotary, de eventos que a gente participa. Tem pessoas que sobem a um palco que você acaba a apresentação dessa e fala, o que ela veio mesmo apresentar? Que fez show, fez todo mundo riu, mas o que sobrou no final do dia? E tem aqueles também que, eles, em vez de dar uma palestra, ele vai dar uma aula. Acontece muito, acho que você já deve ter visto muito lá no Instituto isso. Ele é dotado até o extremo da parte teórica. E ele quer aplicar isso, mas ele só sabe dar aula. Ele não tem a carisma, ele não tem a competência de se portar num palco, porque o palestrante, a primeira coisa que ele tem que aprender na vida é que ele vai subir num palco e ele não pode ter vergonha, ele está preparado, né? Porque a gente vai dar uma palestra, sempre tem aquele que levanta a mão.
levanta a mão para te fazer uma pergunta. Então você tem que estar preparado para responder essa pergunta e não deixar a pessoa decepcionada com você. Isso aí lá no Instituto, vocês também trabalham essa questão da formação, como se diz, artística do candidato que é aprovado para fazer parte, porque eu acho isso muito interessante. Você só aceita quem você vê futuro. Você não vai lá, todos que vão lá, aí eu vou fazer o curso lá no IBTC, Instituto Brasileiro de Treinamento Corporativo. Não é todo mundo que vai lá, não. Eu vou lá fazer o treinamento com o César Romão, vou virar um, como se diz, um best-seller. O Papa das O palestras. Papa das palestras. E você chega lá e joga um balde de água fria na pessoa, mas a sinceridade não tem preço. Eu preciso, como eu lhe disse, o meu maior desafio é andar à sombra das minhas palavras. Normalmente, essa situação da avaliação, ela é mais ou menos como o caso da mulher que chega no cirurgião plástico e diz assim, olha, eu quero colocar isso aqui, e ele faz assim, não, você está linda, você está ótima, você não precisa disso. O que ela faz? Vai no outro. Então, ela vai sempre encontrar alguém que faça. E o triste disso é que a pessoa vai fazer, vai investir e não vai acontecer. Aí um dia ela vai lembrar, falou, puxa vida, há 3 anos atrás, há 4 anos atrás, o Romão me disse exatamente isso. Porque a minha convivência com pessoas e dentro desse mercado é muito grande. Então eu tenho uma experiência acumulada muito grande. A gente consegue sentir quem é que pode desenvolver as competências ou não. Nós temos lá, por exemplo, nesse treinamento, até a parte cênica, coisa que é muito difícil. Como eu fui diretor, atuei em diversas áreas, a gente tem esse conhecimento cênico. Então, nós criamos até a cênica da palestra do aluno. Se tiver timidez, vai acabar, tá certo? Se for gago também, não vai gaguejar, e tantas outras coisas. Mas é importante que você tenha as principais características dentro de você. Não que você já seja, mas que você possa desenvolver, que você seja uma terra fértil. Mas vamos fazer o seguinte, César, nós vamos dar dica para os nossos telespectadores, logo após o intervalo, quais são essas sementes que você planta nessa terra fértil. Voltamos já. Esta árvore nunca precisará ser derrubada para fazer a muleta que jamais será usada. Pela criança que não irá contrair pólio. Por ter sido imunizada a tempo, graças à dedicação de pessoas dispostas a contribuir. Você pode ajudar o Rotary a eliminar a pólio agora. Acesse www.rotary.org. Olá, amigos. TV Rotary Ação Mais está de volta com o nosso convidado especial hoje, César Romão. César, vamos voltar ao assunto da terra fértil. Eu gostaria que você falasse qual é a semente que você planta nessa terra fértil que você vai cultivar dentro de um palestrante. Olha, o primeiro item que o Instituto avalia, que é um pedido meu, isso, pessoal, é humildade. Então, como a carreira de palestrante é muito glamourosa, é muito, não é muito, é muito. Então você vai ser uma pessoa tratada com todas as honras de Estado. E assediado. E assediado. Muitas vezes você acredita naquilo. Você acredita que aquilo será uma constante na sua vida. E é muito interessante porque quando os generais romanos iam receber os louros, o imperador César os colocava numa biga, eles
chegavam pela biga ali, até onde estava o imperador, o povo ia aplaudindo, gritando o nome do general, e César colocava na biga um escravo, e o escravo ia dizendo assim no ouvido do general: não acredite nestes aplausos, eles são efêmeros. E ia repetindo isso até chegar no César. Por quê? Porque o general entrava por ali e aí ele achava que ele já era melhor que César quando fosse receber o louro, né? Então, a humildade, ela perpetua a carreira de palestrante. Palestrante sem humildade tem tempo de carreira. Palestrante com humildade perpetua a sua carreira. Isso serve na vida também. Na vida, então, nem se fala. Na né? vida. Entendeu? Um item também muito importante é formação acadêmica ou uma experiência vivencial inédita e estritamente transformadora. Você tem que ter uma dessas duas coisas. Ah, Romão, mas eu sei contar piada. Bom, aí é um show, né? Não é uma palestra. Então, a gente recebe muitos alunos lá que são ótimos artistas, ótimos... Aí é um show. Então, você tem que separar, você não vai conseguir fazer palestra. Ah, mas me chamaram para fazer uma palestra. Mas não vão chamar mais. Né? Esse cliente que te chamou não vai chamar mais. Porque você foi chamado para uma palestra, fez um show, ele não reclamou. É o pior cliente esse, né? Porque o bom é que... aquele que reclama, pelo menos você corrige. Você corrige, esse daí não te chama mais. Um outro ponto muito importante é o seu compromisso com a carreira. É o seu compromisso com aquilo que você se propôs no palco. Vou dar um exemplo muito comum. Então você sobe lá no palco e diz que as pessoas têm que se amar, as pessoas têm que se respeitar. Aí você desce do palco, alguém chega até você e fala assim: olha, dá para o senhor autografar esse livro? Você fala assim: olha, entrega para a minha secretária, deixa lá o seu endereço e depois eu vou mandar devolver para você. Poxa, mas você acabou de pregar uma coisa ali no palco. Então, a vida do palestrante, ela tem que ser, a não ser que você seja um artista, que você vai fazer um show, mas a vida do palestrante, ela precisa ser equilibrada com aquilo que ele leva para o palco. No treinamento você vai aprender a montar roteiro, você vai aprender arte cênica, você vai aprender sobre o mercado, você vai aprender como lançar, como vender, você vai aprender a dar entrevistas, você vai aprender a fazer o seu próprio release, não vai nem precisar de assessoria de imprensa. Você vai aprender qual é o local que você deve divulgar a sua palestra, como é que você chama um público para a sua palestra, que são as coisas todas que eu vivencio desde que comecei a realizar eventos. E nesta trajetória, eu posso dizer a você, meu querido amigo Aban, que eu tenho alunos que são, sem exceção, todos deram muito certo naquilo que estão fazendo e têm uma ótima agenda de palestras. Por quê? Por causa destes itens. E a carreira deles é uma carreira que será perpetuada. Você tem que ter assuntos transformadores. Bom, tudo bem, o que eu vou falar? Aí sobe no palco e fala mal do governo. Isso é uma coisa que acontece muito. Você chama, por exemplo, um economista. Aí o economista vai lá e detona o governo. A culpa é do governo, ele não traz solução. Isso. Ele acha o culpado. Exatamente. Você é estritamente acima da média, né? Você já é um palestrante espetacular dentro de Rotary. E a solução? Não tem. Então, quando você sobe ao palco, você tem que levar soluções. Você tem que encontrar meios que a pessoa saia dali e diga assim: eu vou fazer isso e vou realmente mudar a minha vida. Então, a questão toda é essa. As pessoas, isso tudo que você falou, se a pessoa levar para a vida, ela já é uma pessoa de bem com a vida. Costumo sempre dizer o seguinte: a felicidade transforma as pessoas. A pessoa também, você acha que, pelo menos eu quando vou dar palestra, eu gosto de interagir com o público. Então eu apresento lá alguns números de mágica, alguma coisa. Para quê? Para você trazer o público para você. Tem palestrante que ele entra, que com 5 minutos, o público já está olhando a hora, que hora vai acabar, começa a mexer. E tem esses cacuetes que o palestrante ele tem que ter
Acho que o feeling de saber, ó, eu acho que eu vou fechar o raciocínio e vou encerrar a palestra. Porque daqui para frente nada vai ser absorvido. E hoje você acha que essa nova tendência que eu estou enxergando no mercado, até o palestrante sério, ele está levando também um pouquinho de diversão durante a palestra para, como se diz, a parte lúdica marca mais do que a parte falada. Então tem muita gente que está abordando isso. Se você reparar, até os telejornais, hoje, principalmente lá o Jornal Nacional, que era considerado o jornal mais sério e mais, como se diz, engessado, já desengessou. Os apresentadores, eles vão para aquele mega telão, eles interagem com os repórteres, saíram de trás da bancada. Então, o palestrante, eu acho que ele também teve que migrar para essa situação dele mudar o jeito dele apresentar. Ele tem que ser desengessado, porque eu tenho visto, principalmente o Projeto Rila, que a gente participa, que eu dou palestra, Projeto Rila, tudo, existem lá palestrantes que vão, que são professores. Eles têm um conteúdo extraordinário. Só que você chega na hora da avaliação, o participante ele fala assim, ó, conteúdo foi bom, apresentação péssima. Então, quer dizer, são pessoas que têm o conhecimento, mas ainda não estão preparados para compartilhar esse conhecimento. E lá vocês também mudam isso. Você é um ótimo palestrante, aliás, você está de parabéns porque você conseguiu carimbar o DNA do seu filho também, né? Então já é uma família de ótimos palestrantes. Nós temos que entender como o cérebro humano funciona. A melhor maneira de fazer o cérebro funcionar é por analogia. Então você disse bem, eu tenho algumas coisas, uma mágica ou outra, isso é muito bom. O segredo é, qual a mensagem que eu vou fechar com a mágica? Então eu vou dar uma mensagem para o pai, eu vou dar uma mensagem para o filho. Quando essa mágica fechar, aquela pessoa vai lembrar da mãe dela, vai lembrar do avô dela, vai lembrar de alguma coisa que ela fez errada. Toda a parte lúdica, ela é importante, porque ela cria uma analogia no cérebro. Agora, ela tem que entregar uma lição. Não Ela tem que ter uma mensagem. Exatamente. Não dá para você só fazer uma mágica. Nós temos aqui no Brasil um grande amigo, que é o Clóvis Tavares, que é o Papa nessa história. Ele é um grande mágico, um grande ilusionista, e todo o número dele traz uma mensagem, forte inclusive. Então, é isso. Ah, Romão, eu sei fazer mágica, eu posso usar na palestra? Pode, desde que não seja mágica, desde que seja uma mensagem instrução analógica, que você vai passar uma mensagem para a pessoa. Então, é muito bom você ter artifícios, de repente você fala assim, Romão, eu sei plantar bananeira. Posso plantar bananeira? Pode, mas o que você vai ensinar plantando bananeira? Nada, então não planta bananeira. Entendeu? Sério, agora vamos para a tua parte de escritor. Vamos colocar na tela alguns dos seus exemplares que você já escreveu e que está em 51 países já. Eu gostaria que você comentasse um pouquinho dos principais lançamentos que você fez no mundo. Olha, meu primeiro livro foi A Semente de Deus. A Semente de Deus está hoje em 51 países, seguida dos meus outros 11 títulos. Eu tenho livros hoje, a Itália, o meu segundo maior público, primeiro Brasil, segundo Itália, depois Espanha. Aí eu tenho a Rússia, tenho 9 livros na Rússia. Muito difícil, eu sou o segundo brasileiro lá, só tem mais um brasileiro lá, eu sou o segundo. O mais importante, escrito em russo. Escrito em russo. O meu nome na Rússia é Cezap Pomal. Né? E eu tenho livros na Alemanha, nos países hispânicos todos. No né? total, quantos exemplares, você tem ideia de quantos exemplares você já produziu no mundo? Durante toda a carreira, no mundo todo, a gente está chegando a 7 milhões de livros. 7 milhões. Eu É um best-seller. Eu devo ampliar essa marca, porque esse ano eu lancei A Semente de Deus nos Estados Unidos, The Seed of God. As tiragens nos Estados Unidos são imensas e a venda é um outro universo. Então, e quando você lança um livro nos Estados Unidos, você ganha imediatamente o Oriente. Então, este ano, se tudo correr bem,
e as forças estiverem do meu lado, a gente deve seguir caminho para o Oriente. Mas as forças sempre estão ao lado de quem busca a força positiva. César Romão, eu costumo sempre dizer no nosso programa, tudo que é bom, agradável, que a gente faz de coração, dura pouco. Então, o nosso programa está chegando ao fim. Hoje eu gostaria que você deixasse sua mensagem, o seu convite e a sua mensagem inspiradora para os nossos telespectadores e para o mundo. Se você quiser ser um palestrante, conte comigo. Eu vou estar lá para te ouvir, tá bom? E nunca desista do seu sonho. Se você desistir, vai carregar a dor de não ter conseguido. Se você persistir, será uma pessoa alimentada pela esperança de um futuro melhor. E a sua esperança no futuro é que vai te dar força no seu presente. Foi um imenso prazer estar aqui com você. Bom, César Romão, eu gostaria de agradecer em nome da TV Rotary Ação Mais, do Rotary e da TV Esporte Mais a sua disponibilidade de vir aqui compartilhar o seu conhecimento e essa tua, como se diz, a tua vida, que quem escreve um livro com o título de Sementes de Deus é porque está aqui para compartilhar a mensagem positiva da vida. Então, muito obrigado a você e a vocês que acompanharam o nosso programa. Um forte abraço a todos e até sexta-feira que vem.